Dirigindo-se então Jesus à multidão e a seus discípulos disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo aquilo que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe que Jesus aqui, nesse contexto, ele quer mostrar o poder, a autoridade que tem aquele que vive de fato a palavra de Deus. Agora, nós sabemos muito bem que os fariseus viviam o que a gente chama de incoerência, de hipocrisia. Era uma polêmica que já havia entre a comunidade cristã e as autoridades judaicas, porque naquela época os cristãos eles tinham sido excluídos da sinagoga. Então o ensinamento ele é dirigido a todos os discípulos. E Jesus quer que os discípulos não façam o mesmo que as autoridades judaicas estavam fazendo. Um autoritarismo, a vaidade, a ostentação. Sabe que essa incoerência, ela pode escandalizar. E a palavra de Deus é tão clara como que diz: ai daquele que cometer escândalo. Porque é aquele que fala bonito, mas no fundo não faz aquilo que diz. E Jesus chega a dizer: vocês podem até ouvir os fariseus e fazer aquilo que eles dizem, mas não façam como eles. Sabe aquele ditado que diz: faça aquilo que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço, né? Porque eles dizem e não fazem, diz o Senhor Jesus. Dizem e não fazem. Então essas palavras de Jesus, elas devem servir de advertência para cada um de nós. Somos discípulos do Senhor. E às vezes nós temos até a possibilidade de exercer um certo autoritarismo. Nesse mundo parece que a vaidade nos puxa, ostentando às vezes, até na vida religiosa, ostentando às vezes cargos e... Ei, cuidado com isso, com a chamada incoerência. A hipocrisia é algo que o Senhor não suporta. Eles colocavam fardos pesados demais naquele povo. Enquanto eles mesmos, eles não viviam a coerência entre fé e vida. O que o Senhor nos pede hoje? Aquilo que você ouve da palavra, procure colocar em prática. Procure colocar. E aquilo que você ensina às pessoas, coloque como compromisso também de você viver aquilo que você está pregando. É isso que converte. É isso que nos faz ser mais santos. Nos ajude, Senhor, nesse tempo de quaresma. Como é difícil hoje, em pleno século XXI, nesse mundo nós vivemos aquilo que a gente prega. A gente viver a palavra, mas nos dê força, Senhor, para que a gente não caia na hipocrisia, para que a gente não caia nesse mesmo erro que os fariseus caíram, que era a hipocrisia, a incoerência da fé. Receba minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e filha amada, amanhã, quarta-feira, é claro, estaremos aqui juntinhos refletindo a palavra e você compartilhando o Evangelho, você está nos ajudando a evangelizar. Não tenha medo, compartilhe.